Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 3 de novembro de 2025, nossa reunião de número 35. Vamos falar da festa das tendas e a revelação messiânica, está lá em João capítulo 7. Eu sempre ressalto que a gente não tem vontade de brigar com ninguém, que nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. As Bíblias que eu uso como referência são a Bíblia de Jerusalém. Todo o texto que está aqui na tela é da Bíblia de Jerusalém. Mas eu também uso a Bíblia de Estudo NVI, que eles têm uns comentários muito interessantes. E hoje, inclusive, eu vou usar um pedacinho de um texto da NVI, vocês vão ver lá na frente, uma diferença de tradução entre uma Bíblia e outra. E também usa a Logos, esse software da Bíblia online, que eu já falei, tem várias versões que eu gosto de consultar também. Como fonte não espírita, estou usando os comentários da Bíblia do Peregrino, esse novo dicionário da Bíblia, o Douglas, e o Evangelho segundo João. Oi, Marcelo, seja bem-vindo, boa noite. Como fontes espíritas, estou usando o Caminho, Verdade e Vida. A gente vai falar de uma mensagem daqui, o Livro dos Espíritos, A Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino, o volume 4. E estamos usando o Caibar Schutel, o Espírito do Cristianismo. Eu estou usando muito pouquinho aqui do Evangelho Redivivo, do segundo João. Eu achei ele bem, como é que se diz? Bem simples, né, nesse estudo aqui, tá? Eu não sei se eu falei, mas eu falei esse comentário do Evangelho segundo João, eu estou usando muito ele, é um comentário católico, eu estou usando bastante ele hoje, na nossa base aqui, tá? Então, nossos objetivos de hoje é a gente falar do capítulo 7 de João. Eu não vou falar de todos os itens do capítulo 7, porque ficou muito grande, mas eu acho que vai dar uma boa visão aí. A gente vai falar da festa das tendas, falar quando Jesus sobe a Jerusalém para a festa e ensina. Vamos falar do Salmo 118. Vocês vão entender por quê. E vamos falar da promessa da água viva. Então, esse texto do Evangelho segundo João, lá na Bíblia do Jerusalém, começa assim. E depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Então, essa primeira ressalva que tem que fazer aí é que, quando fala em os judeus, ele não está falando de judeu, do povo judeu, está falando da autoridade, das autoridades judaicas da época. Tá? Então, aqui não existe nenhuma conotação antissemita aqui. Quando ele fala isso, ele está falando que das autoridades judaicas da época que estavam, segundo João, querendo matar Jesus. Tá? E aí ele fala assim, aproximava-se a festa das tendas. É só para lembrar, na semana passada a gente viu, né, essa passagem acontece logo depois do discurso da sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E aí alguns discípulos vão embora, né, porque eles ficam chateados quando Jesus fala em beber sangue, porque lá no Levítico, Moisés, Deuteronômio também, Moisés proíbe o consumo de sangue, né? Então, isso ofendeu muito alguns discípulos mesmo de Jesus que vão embora. Então, isso escandalizou bastante assim. Então, aproximava-se a festa judaica das tendas. Disseram então os seus irmãos, parte daqui de Cafarnaum e vai para a Judéia, para que teus discípulos vejam as obras que fazes, pois ninguém age às ocultas, quando quer ser publicamente conhecido. Já que fazes tais coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, isso aqui
quando a gente lê a primeira vez, dá uma confusão, né? Porque os irmãos falam para ele ir para a Judéia para fazer um monte de coisa, para fazer milagre para as pessoas ficarem conhecidas. Isso existe um pouco de controvérsia, até os próprios, tanto a Bíblia de Jerusalém, como a Bíblia do Peregrino, como esse comentário aqui, eles falam porque, mesmo em João, já existem passagens de Jesus na Judéia, e ele fazendo curas, né, na Judéia, até em Jerusalém. E o pessoal, então, já sabia que ele fazia. Então, não é a primeira vez que ele vai. Mas quando ele está falando de irmãos aqui, esses irmãos é mais, como é que se diz? Mais os conterrâneos deles, né? Quem são os irmãos aí? Não necessariamente irmãos de sangue. Na época, todo mundo que era da mesma tribo era chamado de irmão. E também eram os conterrâneos. Então, qual é o sentido dessa passagem? Ih, o pessoal está chegando aí. Eu falei 15 minutos, o pessoal aceitou 15 minutos mesmo. E aí... Boa noite, Elisa. Então, o que aconteceu? Quem são esses irmãos? Na verdade, né, a gente pode interpretar como assim: santo de casa não faz milagre. Né? Jesus fala assim: olha, por que você não... Aqui você já está muito conhecido. É melhor você ir embora, porque ele dizia, nem mesmo as pessoas que moravam ali, os irmãos, os conterrâneos que moravam na Galileia, acreditavam em Jesus. Né? Então já estão falando para ele ir embora. Era engraçado que ele tinha uma oposição dentro de casa. Aí Jesus responde: meu tempo ainda não chegou. O vosso, porém, está sempre está preparado. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque dou testemunho de que suas obras são más. Então, quando Jesus fala que o tempo dele não chegou, ele não quer ir para Jerusalém, porque ele sabe que ele já está sendo perseguido, porque já chamou a atenção dos judeus, das autoridades judaicas, né, que estavam no poder na época, e essas autoridades judaicas queriam matar ele, segundo as palavras de João. Então ele fala, não está na hora de eu ir ainda, porque ele já estava se referindo ao momento em que ele ia fazer a entrada triunfal em Jerusalém, já nas vésperas dele ser crucificado. Tá? Então ele fala assim: o mundo, meu tempo ainda não chegou. Mas o tempo, ele fala, o tempo daquelas pessoas que estavam ali, que não acreditavam nele, né, aqueles irmãos que ele menciona no versículo anterior, que não acreditavam nele, o tempo já tinha chegado. Ele já estava na hora deles acreditarem em Jesus e seguirem Jesus. Aí Jesus fala: o mundo pode não odiar vocês, mesmo que vocês não acreditem em mim. Mas o mundo odeia ele, porque ele dá testemunho de que as obras daqueles que não acreditam em Jesus, que o perseguem, são obras más. Tá? Então, Jesus está aqui falando da oposição que ele recebia dentro de casa, né? Dentro de casa da região dele. E aí, aqui que existe uma diferença de tradução. Subi vós à festa. Eu não subo para essa festa, porque meu tempo ainda não se completou. Isso está na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia da NVI, a tradução está assim: vão vocês à festa. Eu ainda não subirei para essa festa, porque para mim não chegou o tempo apropriado. Então, existe essa diferença aí, porque uma dá a entender assim: eu não vou nessa festa de jeito nenhum. E a outra ele fala assim: eu ainda não vou subir para a festa. E ele, no final das contas, acaba subindo, né? Então, a pergunta era tipo assim: o que Jesus estava falando? Será que ele deveria subir a Jerusalém como para festa, como um peregrino, ou subir para Jerusalém para a cruz? Porque não era o tempo dele ainda. O tempo, né? O tempo que se completou para ele, se completaria para ele, era o momento em que ele ia ser crucificado. Então, Jesus já está o tempo todo falando
de que não está na hora de eu ir ainda como o Cristo, porque não está na hora ainda de eu ser crucificado. Né? Por isso que é nesse sentido que ele está falando aí. Bom, o que era essa festa das tendas? Né? Essa festa das tendas, ela era uma festa muito alegre. Os autores todos eles coincidem com isso, tanto no dicionário, quanto aqui nesse comentário, até na Bíblia do Peregrino, fala que era uma das festas mais alegres, porque era uma festa que celebrava a colheita, né? A época da colheita. Acontecia agora, no outono como é que se diz? Do hemisfério norte. Né? Então, né, essa festa também das tendas ou dos tabernáculos, festa das cabanas ou da colheita. Acontecia no outono do hemisfério norte e era uma festa de peregrinação e durava 7 dias. Durante a festa, as pessoas ficavam em cabanas feitas de ramos de palmeiras. Essas cabanas aí que eu mostrei essa foto aí, ó, tem uma outra ilustração da festa, né? E eles penduravam frutas, principalmente uvas, faziam parreira de uvas e também usavam maçãs para poder, nessa época, né, para enfeitar a festa e para comer. E era uma festa em que todo mundo todo mundo ia e ela era muito alegre. E todo dia essa festa ela era também feita, ela celebrava a colheita e ela também pedia para a próxima colheita. Era uma festa em que eles esperavam bons sinais. Depois eu vou mostrar o que é que eles faziam. Eles esperavam que chovesse. Se chovesse durante a festa, isso para eles significava que durante o ano haveriam chuvas suficientes para poder regar lá, né, a plantação e eles teriam uma boa colheita, que era para isso. E ao entardecer de cada dia, eles cantavam os salmos, em especial o Salmo 118. O Salmo 118, ele é um salmo, aqui na própria Bíblia de Jerusalém, na Bíblia do Peregrino e também na Bíblia do NVI, ele tem um título, ele chama Liturgia para Festas das Tendas, Aleluia. Então eles iam, né, durante o dia e eles cantavam os salmos. Eu não sei nem que canta. E cantavam, obviamente, em aramaico, né? E eles cantam, ou hebraico. Eles cantavam: celebrai a Yahvé, porque ele é bom, porque seu amor é para sempre. A casa de Israel, repita: o seu amor é bom, o seu amor é para sempre. A casa de Arão, repita: o seu amor é para sempre. Os que temem a Yahvé, repitam: o seu amor é para sempre. E é interessante, né? Esses são os primeiros 4 versículos ali do Salmo. O Salmo tem, sei lá, 50 versículos. E aí, o que ele começa a interessante, né? Celebrar a Deus, a Yahvé, o Senhor, porque ele é bom. E o seu amor é para sempre. O que a gente aprende na doutrina espírita? Né? Que Deus é soberanamente bom, justo e bom. E seu amor é para sempre, que é eterno. E aí ele fala: a casa de Israel, que casa de Israel são os descendentes de Jacó, é a casa de Israel, e a casa de Arão, né, são os descendentes de Arão, que foi da onde saiu os levitas. Né? Os levitas, a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. Então, ele tá falando de todo mundo que é judeu. Né? Ele está abrangendo a casa de Israel, a casa de Arão, e todo mundo que teme a Yahvé. Ele está falando, né? É como se estivesse falando assim: Deus soberanamente justo e bom. Deus é eterno, Deus é imutável. Isso me lembra quando, na época que eu coordenava a mocidade, lá no Allan Kardec, né, tinha um garoto chamava Bruno.
A Raquel Taia deve se lembrar dessa história. Uma vez a gente foi fazer uma viagem da mocidade, a gente foi para Cabo Frio, e ele era magrelinho na época, e ele ficava fazendo abdominal. E ele fazia abdominal falando, Deus soberanamente justo e bom. Deus. Ele ficava fazendo esse mantra dele, era como se ele estivesse rezando ali, falando isso, né? Porque ele estava sofrendo a dor do abdominal lá, do exercício, e ele falava, não, eu vou aguentar, eu vou aguentar, eu vou aguentar. Né? Então, isso era o início do Salmo. E aí eles continuam. Na angústia, eu gritei a Yahvé. Ele me ouviu e me aliviou. Quando eu estou sofrendo. E Yahvé está comigo. Eu jamais temerei. Quem poderia me fazer o homem? Yahvé está comigo. Ele me ajudou. Vou confrontar-me com os meus inimigos. É melhor abrigar-se em Yahvé do que pôr confiança no homem. É melhor abrigar-se em Yahvé do que pôr confiança nos nobres. Ele está falando aí, né? Deus está comigo, jamais temerei. O que pode fazer comigo um homem? Deus está comigo. O que eu vou confrontar-me com meus inimigos? É melhor pôr confiança no homem, na matéria, nos interesses materiais, ou me abrigar em Yahvé, que está defendendo meus interesses espirituais? Né? Então, eles naquela época já falando, né? O que importa não é a matéria, o que importa é o espírito. E aí eles continuam. As nações todas me cercaram. Em nome de Yahvé, as destruí. Cercaram-me, fecharam cerco e em nome de Yahvé a destruí. Cercaram-me como vespas, ardiam como fogo no espinheiro e o nome de Yahvé a destruí. Iam empurrando para me derrubar, mas Yahvé me socorreu. Minha força e meu canto é Yahvé. Ele foi a minha salvação. Aí a gente está falando, eles estão falando da época, isso foi Davi. Davi que escreveu esses salmos. Né? Os salmos, a grande maioria deles são atribuídos a Davi. E Davi está falando das opressões que o povo judeu sofreu antes, né, dele, e depois sofreu um monte depois. E aí, na época do Egito, por exemplo, Deus, Yahvé, salvou eles, né, da opressão e destruiu os inimigos. Né? Mas ele, na verdade, não está falando. Quem são esses inimigos? Né? Os nossos inimigos são os nossos defeitos, são as nossas más inclinações, são as provas que a gente tem que passar. E aí, né, essas provas, todas essas expiações, né, essas provas e expiações nos cercam, fecham o cerco. E se eu tiver entendido que o que é mais importante é o espírito e não a matéria, eu vou entender que essas coisas vão passar e eu vou destruir, eu vou derrubar. Né? A dor me come como fogo. Né? Às vezes a gente sente tanta dor que tem hora de, né, vontade de desistir. Mas se você tiver fé, né, a gente consegue superar. Então, eles estão falando de provas e expiações, que a gente tem que ter fé em Deus para poder superar as provas e expiações. Aí eles falam, há gritos de júbilo e salvação na tenda dos justos. A direita de Yahvé faz proezas. A direita de Yahvé é excelsa. A direita de Yahvé faz proezas. Jamais morrerei. Eu vou viver para contar as obras de Yahvé. Yahvé me castigou, mas não me entregou à morte. Olha só. Né? Primeiro, quem que é justo? Quem que é o justo, né? O justo lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que significa, o que seria o justo, como entendia de Jesus? É aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade. Né? Então, os justos são aqueles que seguem a diretriz máxima, a lei de Deus. Lei de amor, justiça, amor e caridade. Isso é o justo. À direita de Yahvé, quem está sentado à direita de Yahvé, eles consideram
Jesus está sentado à direita de Deus Pai, né? Esse simbologismo de sentar à direita, quando tinha os reis, quem sentava à direita dos reis eram os conselheiros principais, os ajudantes principais, os generais, os barões, sei lá, o nome que quisesse dar. Então, a direita de Yahvé, a gente já sabe que depois, lá na frente, né, quem é que ficava à direita de Yahvé? É o Cristo, né? Então, é excelsa. A direita de Yahvé faz proeza. E o Messias estava lá já fazendo proeza e eles não tinham acreditado. Jamais morrerei. É, claro que a gente vai morrer, mas ele está falando da morte, do fim do fim. A gente sabe que a gente tem reencarnação. A gente não vai morrer. A gente vai ter outras chances. Eu vou viver para contar as obras de Yahvé. Quando a gente superar todas as nossas provas e expiações, a gente não vai mais precisar nem nascer nem morrer. Né? Yahvé me castigou. Eu passei por um monte de situações, mas não me entregou a morte do espírito. Eu sempre tive uma nova chance. Então, justo é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. E ele está falando também do planejamento espiritual. Nesse salmo, já está falando para a gente, olha, né, a gente não vai morrer, a gente tem uma nova chance. Abri minhas portas da justiça, vou entrar celebrando a Yahvé. Essa é a porta de Yahvé. Os justos por ela entrarão. Eu te celebro porque me ouviste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem de Yahvé e é a maravilha dos nossos olhos. O que é essa pedra? É a pedra que os construtores, a verdade, né? O ensinamento que Deus trouxe, o pessoal rejeitou. A mesma coisa aconteceu com Jesus. O ensinamento que Jesus trouxe, o pessoal rejeitou. E ele fala que esse ensinamento, os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Lembra que na reunião passada, na retrasada, se não me engano, a gente falou que Jesus fala para Pedro e fala que ele vai ser a pedra. E sobre a tua pedra edificaria a minha igreja. Né? O que é a pedra? A pedra é a verdade, é o ensino, é a base. Né? Então, ele continua reforçando, né, a lei de justiça, amor e caridade e do planejamento espiritual. Aí, chegando já ao fim do Salmo, ele fala, esse é o dia que Yahvé fez, exultemos e alegremos-nos nele. Ah, Yahvé, dá-nos salvação, dá-nos a vitória, Yahvé. Bendito o que vem em nome de Yahvé. A casa de Yahvé, nós vos abençoamos. É um princípio de agradecer a Deus. Né? Esse é um salmo de agradecimento. Lembra que a gente, quando estudou os salmos lá no Antigo Testamento, a gente tinha salmo de súplica, salmo de louvor, salmo de agradecimento, e até salmo de reclamação. Né? Quando Davi estava chateado com Deus e reclamava. Esse era um salmo de agradecimento. E aí, eles continuam e vão até o final. São 29 versículos só. Yahvé é Deus, ele nos ilumina. Formai a procissão com ramos até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te celebro. Meu Deus, eu te exalto. Eu te celebro, porque me ouviste e foste a minha salvação. Celebrai Yahvé, porque ele é bom, porque seu amor é para sempre. Celebrai a Deus, né, porque Deus é eternamente justo, bom. Né? Então, essa é a inteligência suprema de todas as coisas. Ele é imortal, ele é imperecível, ele é. Como é que se diz? Como é que a gente fala? Ih, meu Deus, deu um branco, perdi minha aula. Imutável. Né? Então, esse é um salmo em que eles agradeciam, né, tudo que eles tinham recebido, sempre lembrando de que eles tinham feito errado. E o que era interessante, todo dia, né, eles cantavam esse salmo e eles, a menorá no templo era acesa gradualmente. Se chovesse durante a festa, era sinal de que o ano seria de fartura. Né? A menorá é esse candelabro aqui,
que tem 7, tem uma haste central e 6 laterais, né? 7 hastes. Então a festa durava 7 dias. E esse candelabro, você pode ver que ele tem em cada braço, são 6 flores de amendoeira e o cálice é uma flor de amendoeira. Então, de novo, são 6, 6, 6, 6. São 7, 7. Tudo no candelabro leva para o número 7, que é o número da perfeição para os, os judeus, né? Então, agora eu vou ler o texto da Bíblia do versículo 9 do capítulo 7 ao 24. Então, o versículo 9 fala assim: dito isto, Jesus permaneceu na Galiléia. Lembra que ele falou que não ia subir para a festa porque o tempo dele não tinha se completado. E tinha aquela diferença da tradução da Bíblia de Jerusalém para a Bíblia da Nova Versão Internacional. Aí, aqui na Bíblia de Jerusalém tá, não subo para a festa. Na Bíblia NVI fala, ainda não vou subir para essa festa. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Mas quando seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas ocultas. Os judeus o procuravam na festa, dizendo: onde está ele? Faziam-se muitos comentários a seu respeito na multidão. Uns diziam: ele é bom. Outros, porém, diziam: não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, das autoridades judaicas. Quando a festa estava pelo meio, Jesus subiu no templo, no meio, do terceiro para o quarto dia, né? Ou do segundo para o terceiro dia, né? Subiu ao templo e começou a ensinar. Admirava-se então os judeus, dizendo: como entende ele letras sem ter estudado? Jesus respondeu: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quer cumprir sua vontade, reconhecerá se minha doutrina é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura a própria glória, mas aquele que procura a glória de quem o enviou é o verdadeiro, e nele não há impostura. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Então Jesus entra na sinagoga, entra no templo e começa a falar um negócio desse. Né? Que ele fala em nome de Deus e que eles não seguem a lei de Moisés. Olha só. E os doutores da lei são as pessoas que tinham autoridade sobre o que Moisés falava e o que não falava. O que eles transmitiam da lei mosaica. Aí Jesus fala: pô, por que vocês querem me matar? A multidão respondeu: tens um demônio. Quem procura matar-te? Jesus lhe respondeu: realizei só uma obra e todos vos admirais. Moisés vos deu a circuncisão, não que ela venha de Moisés, mas dos patriarcas, e vós a praticais no dia do sábado. Se um homem é circundado no dia de sábado, para que não transgrida a lei de Moisés, por que vos irais contra mim por ter curado um homem todo no sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Por isso que eu falei que eles falam de que que o Jesus não tinha ido ainda, logo no início do capítulo, que Jesus não tinha ido a Jerusalém, mas ele já tinha feito, por exemplo, aquela cura do paralítico na piscina de Siloé, né? E ele cura no sábado, e eles vão atrás dele. Isso foi feito lá em Jerusalém. Então ele já tinha sido curado, já tinha feito cura lá. O pessoal já sabia. E Jesus fala: a circuncisão ela pode ser feita no sábado, porque a circuncisão ela tem que ser feita no 7º dia depois que a criança nasceu, que o menino nasceu. Se isso cair no sábado, vai ser no sábado que vai ser circundado. Jesus fala: pô, se pode circuncisar no sábado, por que não pode curar no sábado? Né? E aí ele vai e solta essa, né? Não julgueis pela aparência, mas julgueis conforme a justiça.
Eu não sei vocês, quem aqui já comprou livro pela capa? Eu já caí nessa. Eu olho assim um livro, eu olho o livro, que capa bonita, deve ser interessante. Compro o livro, quando vou ver, eu não gosto do livro. Né? Ou até filme pela. A gente vê o filme pela, né, propaganda, então, né? A gente fala propaganda de filme, a gente acha maravilhoso o filme, a gente, quando vai ver, não era aquilo que a gente esperava. Porque a gente está julgando pela aparência. A gente precisa, antes de falar mal do livro, tem que ler o livro. Não pode julgar o livro pela aparência, nem dizer que ele é ruim, porque a capa é feia, nem dizer que ele é bom, porque a capa é bonita. Então, Emmanuel, no livro Caminho e Verdade Viva, ele fala, no 177, se não me engano, ele fala assim, não, Emmanuel, Espírito Emmanuel, né? Através da mediunidade de Chico Xavier. Não te prendas excessivamente ao juízo da multidão. O convencionismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se tolera ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Isso é complicado, né? Eu falei com vocês, né? Eu estava conversando com a terapeuta, com a psicóloga. Eu falei, eu brinquei antes de começar, né? Eu vou fazer a terapia para ficar xingando. Porque ela fala, pode desabafar. Porque a gente, às vezes, a gente faz algumas coisas e a gente acha que está fazendo certo e outras pessoas interpretam errado. Né? O que ele está falando aqui? As pessoas, às vezes, acham que a gente tem sempre que ser bonzinho. Acham que a gente tem sempre que ser corajoso. Mas tem hora que eu fico com medo. Tem hora que eu fico inseguro. Né? Tem hora que a gente escorrega e, como ele diz aqui, né? Se você perdoa com desinteresse, considera todo. Que você faz a página de abertura que a gente leu aqui do Pastorino, né? Ele fala de ser amigo e quando o amigo faz alguma coisa para você, você tem que retribuir. Não é isso que ele fala? Até abrir aqui, ó. Não negue carinho àquele que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade. Porque isso pode ser interpretado que é o seguinte: a pessoa me ajudou, estou devendo um favor. Então a gente não pode também fazer as coisas querendo um retorno. E a gente muitas vezes faz as coisas com interesse, a gente escorrega, né? E ele continua: se você espalha o bem com a abnegação, te chamo de louco. E realmente a gente às vezes vê, né, pessoas assim, e a gente até pensa, né? Eu não estou nesse nível. Pessoa se doa, né? Deixa dar tudo para os outros. Não, sei lá, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, ou esses padres aí anônimos que a gente não conhece, ou até espíritas anônimos que a gente nem sabe de nada. O próprio Chico Xavier, né? Ganhava um negócio de presente, repassava para o outro. Por quê? Ele não tem. A gente tem essa coisa de você não querer, não estar ligado a nada da matéria. É meio maluco, uma coisa meio de doido, porque a gente está no mundo, a gente precisa viver no mundo. Então tem essas pessoas que são bem diferentes. Se adquire características do amor sublime, santificante, te chama de doente, cara, do lado, né, dessas pessoas. Se desestimas os gozos vulgares, te classifica como anormal. Né? A pessoa fala, vamos sair, eu não bebo. Minha mãe sabe, eu nunca fui de beber. Então, assim, as pessoas vão tomar uma cerveja? Eu falei, não. Né? Mas olha para minha barriga, tu tem barriga de cerveja. Mas não, mas eu não bebo cerveja, barriga é de doce, de comida. Né? Então, assim, a gente acha que os gozos vulgares é normal você ter. Eu não gosto, não é por questão de religião, não, eu não gosto. Se te mostras piedoso, dizem que você envelheceu e se cansou antes do tempo. Se adota a simplicidade por norma, ironiza-se as ocultas. Um amigo meu fez aniversário essa semana passada, e aí eu liguei para ele. E aí, amigo de faculdade, muitos anos, né? E aí eu conversando com ele e tal. E é interessante, ele assim, e aí, André, como é que você tá? Tô aqui em Petrópolis. Foi, poxa, ele virou assim, poxa, tu não se cansa disso, não? Esse marasmo, não tem nada em Petrópolis, né? Você está trabalhando, eu trabalho, eu faço pouca coisa, mas, cara, você pode fazer tanto, você tem que, né? Ele dando a entender que o que eu estou fazendo é muito simples, que o legal são as coisas
que ele faz, que ele né, tá sempre no Instagram, no Facebook, com aquelas fotos, com lugares, pedalando não sei aonde, andando ele tem a mesma idade que eu, andando de aquele stand-up paddle e com namorada nova, outra aqui, outra lá, não sei o quê, andando de bicicleta. Por quê? Porque eu gosto da coisa simples. Ele acha o normal, o que é bom é o glamour. Então, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, mas é diferença, né? É diferente. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica como bajulador. Né? Quando na época da pandemia, eu resolvi voltar para a faculdade e fazer o mestrado. Aí os professores mais novos do que eu, e eu chamo todo mundo de professor até hoje. Não é para bajular, não, é porque eu respeito muito. Aquelas pessoas que eu estou chamando de professor têm doutorado e pós-doutorado. Eu estou sacrificando, né? Ralei muito para conseguir um mestrado. Né? Então, essas pessoas, eu vejo meu filho fazendo doutorado, o outro que já fez, como é que né, é difícil. Então, a gente precisa reverenciar os professores, a hierarquia. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Respeitar a lei. Ah, mas essa lei está errada. Daí, mas é a lei, eu tenho que seguir a lei. Né? Se és prudente e digno, chama-te de fanático e de perturbado. Quantas vezes eu fui chamado de fanático? É indispensável suportar a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Então, quando a gente faz as coisas, né, e a gente sofre sarcasmo com críticas, a gente tem que aprender, olha, nem Jesus foi unanimidade. E a gente vive num mundo que é muito interessante, porque a gente, às vezes, a gente gosta de clique, né, de aprovação. Então, a gente posta um negócio lá no Instagram, a gente quer que os outros curtam, que bota o coraçãozinho. Aí meu filho tem uns amigos que jogam, por exemplo, jogam de jogo, né, aqueles jogos de tabuleiro que eles gostam de jogar, e eles são totalmente malucos assim, diferentões. Eles têm tem um casal, o rapaz tem cabelo verde, a menina tem cabelo vermelho. Eles gostam de Halloween, eles gostam de se vestir de maneira extravagante. E tudo que eles postam eu gosto. Aí outro dia encontrei com a menina e falei: André, eu vi que tu curte tudo que a gente posta, né? Eu falei: não, acho que quando a gente posta alguma coisa, a gente tem que dar atenção. E quando a pessoa te manda alguma coisa, eu sempre falo isso, a pessoa manda alguma coisa para a gente, mesmo que a gente ache aquilo chato, aquela pessoa está pensando na gente. Já pensaram nisso? A pessoa manda todo dia para você um bom dia e uma boa noite. Nossa, que chato, né? Fulano só manda isso. E aí, quando a pessoa manda para a gente, ela está pensando na gente. Pensa nisso. Será que não é assim que funciona? Então a gente precisa também olhar para essas pessoas com mais carinho, com mais amor e aceitar. Porque hoje em dia todo mundo usa essa rede social para poder receber essa atenção. Então, quando as pessoas querem, a gente dá. E quando eu posto também, eu gosto também que os outros assistem. Quando eu posto as nossas aulas aqui, eu fico lá olhando de vez em quando. Eu até parei, até parei de olhar, porque ficava, nossa, essa aula aqui só deu 30 visualizações. Olha, essa outra aqui tá boa, deu 90. Então, e olha, isso não é nada, né? Perto daquelas pessoas que têm milhões e milhares de visualizações. E não é nesse nosso objetivo, né? Então, a gente precisa viver no mundo também sabendo o que a gente está fazendo aqui, né? Aí, Jesus continua. No último dia da festa, o mais solene, a festa durava 7 dias, aí no último dia era o dia em que se finalizava ali as celebrações todas. Imagino, tomara que já tenha tido chuva, né? Todo mundo fez alegre, e existia lá a sua liturgia ali da festa. Jesus, então, de pé, disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui. Olha o texto que está aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim. Tem uma vírgula ali depois do beba. Pum.
né? Isso, e está o 38 ali no meio. Então, essa passagem, ela pode, dependendo da tradução, ela está assim: aquele que crê se alguém tem sede, venha a mim e beba aquele que crê em mim, sem vírgula. E tem essa pausa aí, e beba aquele que crê em mim. Aí depois do mim, né, não tem interrogação. É aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Então, voltando. Algumas traduções têm um ponto ali depois do beba, desculpa, tem um ponto e começa: aquele que crê em mim, não tem exclamação, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. E tem essa tradução, que é dos Bíblias de Jerusalém, que está ali com essa vírgula. Mas é interessante que ele botou a vírgula e logo depois ele dividiu o versículo ali na frente, para mostrar que tem um problema. E até no comentário ele fala sobre isso, e vários autores, os autores católicos e protestantes falam sobre isso. Qual seria a melhor possibilidade, né? Então, a primeira possibilidade é: quem tem sede, venha a mim e beba, ponto. Aquele que crê em mim, vírgula, como disse a Escritura, rios de água viva jorrarão de seu seio. Então, ele está falando daquelas pessoas que creem em Deus, que creem no Cristo. Creem no Cristo. A segunda possibilidade é: quem tem sede, venha a mim e beba aquele que crê em mim. Como disse a Escritura, rios de água viva jorrarão de teu seio. Então está falando do seio, essa água jorrará do seio do Cristo. Né? Então existe essa dificuldade de interpretação aí do texto, né? De quem que ele está falando ali? Né? Eu prefiro essa, que se alguém que tem sede, que venha a mim e beba. Ponto. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Então, se a gente tem sede de conhecimento, vai a Jesus. Se a gente tem sede de consolo, vai a Jesus. Se a gente tem seio de religiosidade, vai a Jesus. Aquele que crê nele, conforme diz a Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Essa escritura aí também diz, o pessoal não consegue achar de que lugar que veio essa frase exata. Existe lá em Isaías uma coisa parecida, né? De falar que jorrarão rios de água viva e tal, mas não fala do seu seio, não tem essa expressão do seu seio. Então também existe uma dúvida com esse texto. Mas de qualquer maneira, né? Jesus está falando: aquele que crê em Deus, em Jesus, aquele que segue a sua doutrina, que pratica o que ele ensinou, né? Esse vai depois, que quem pratica vai servir de exemplo para os outros. E aí vai jorrar rios de água viva. Né? Água sempre simboliza a matéria na tradição judaica. Lembra que ele fala para Nicodemos: renascer da água e do Espírito, o Espírito de Deus parava sobre as águas. E quando ele fala aqui água viva, né, dessa pessoa que acredita em Jesus, que segue o que Jesus está pregando e que prega o que passa diante do que Jesus está pregando, essas pessoas vão passar água viva, vai passar palavras espiritualizadas, vai parar palavras superiores. Aí João continua: ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que tinham crido nele. Esse Espírito, algumas traduções, a própria Bíblia, as Bíblias católicas falam assim, algumas traduções escrevem Espírito Santo, porque era muito difícil os copistas escreverem Espírito sem escrever Espírito Santo. Para eles, essa palavra, essa expressão Espírito Santo era a mesma coisa. Mas a tradição do original, ela é Espírito, não é Espírito Santo. Ele falava do Espírito que deveriam receber aqueles que tinham crido nele. O que é receber esse Espírito? Algumas pessoas falam: isso está falando lá do Pentecoste, no Atos, quando as línguas de fogo baixam sobre a cabeça dos apóstolos, começam a falar em línguas, eles começam a curar.
né, que é um momento que alguns classificam como o início do cristianismo. Mas, na verdade, uma das interpretações, a interpretação que eu gosto, é que ele falava do espírito, do conhecimento, do espírito da letra, da verdade, daqueles que criam em Jesus, que tinham acreditado em Jesus. Essas pessoas vão ser espíritos melhores, bons espíritos, né? Pois não havia ainda espírito, porque não havia ainda, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então ele está falando daquelas pessoas que, quando acreditassem em Jesus, seguissem todas as seus mandamentos, os seus ensinamentos, essas pessoas seriam espíritos mais elevados. E esses espíritos mais elevados, né, ainda não estavam ali, porque o pessoal ainda não tinha praticado o que Jesus tinha falado, e esses ainda não tinham se tornado espíritos mais elevados, mais perto da perfeição, porque Jesus ainda não fora glorificado, porque ainda não tinha aceitado, praticado tudo que Jesus tinha praticado. Herbert Schutel, lá no livro O Espírito do Cristianismo, lá no capítulo 1, logo no iniciozinho, ele fala assim: Jesus é a luz do mundo, o sal da terra, a água viva, o pão, o suco da vinha. Mas todos esses atributos que o mestre Galileu a si mesmo conferiu não representam outra coisa senão a sua doutrina, o verbo que nele se fez carne e habitou em nós. Então, a interpretação do Caibachuta também, que a água viva, né, que é o ensinamento, a doutrina de Jesus. A doutrina espírita é a água viva, né? E a gente, que significa o verbo que nele se fez carne e ele habitou em nós? E o verbo é, como diz João, né, logo no iniciozinho, Jesus era o verbo que se fez carne. Jesus era o que estava sentado à direita de Deus, né? Então, Jesus é o Espírito puro que se habitou, fez carne e habitou entre nós. E fala que veio da Galileia. E o texto aqui, para encerrar esse texto de hoje, ele continua andando, e lá no final, eu não vou ler esse texto, não, porque eu já li muito, eles começam a questionar: poxa, quem é você? Né? Esse é o Cristo? Mas como é que pode o Cristo vir da Galileia? Porque eles tinham lá entre eles uma galhofa, lá, uma brincadeira que nada de bom podia vir da Galileia. Isso era uma brincadeira que eles faziam lá, um preconceito que eles tinham com quem vinha da Galileia. Não, porque dizia que o Messias tinha que vir de Belém e ser descendente de Davi. Mas eles não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém e era descendente de Davi. Então, o pessoal começa a discutir sobre isso na sinagoga. E aí, o Nicodemos, né, estava na sinagoga e começa a questionar os outros doutores da lei, porque eles queriam matar Jesus, dizendo que eles foram enganados, que Jesus dizia que era o Cristo. Isso era um absurdo, porque ele era da Galileia, porque ele não tinha nascido em Belém, porque ele não tinha vindo de Belém, porque ele não era de Davi. Falavam de sinais materiais, porque eles acreditavam que só eram sinais materiais que iam caracterizar o Messias. E aí o Nicodemos fala que já tinha, João faz até a ressalva, né? Nicodemos, um deles que anteriormente tinha vindo a Jesus, já tinha conversado com Jesus lá no capítulo 3, quando ele faz aquela pergunta, né, como é que é possível nascer de novo? Aí ele fala assim: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aí responderam para Nicodemo: tu também é de Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Então, o próprio Nicodemos tentou interferir ali em favor de Jesus e o pessoal começou a atacar ele. Então, esse processo, né, que Jesus está passando, né, é bastante característico. Já está João aqui preparando já toda a situação política da época de Jesus, mostrando que Jesus veio trazer uma coisa espiritualizada e o pessoal queria uma coisa material.
Os judeus queriam, as autoridades judaicas, eles queriam sinais materiais, e Jesus trazia sinais transcendentais, né? E esses sinais espirituais que Jesus trazia, nem todo mundo entendia, porque estava todo mundo preso à matéria. É sempre aquela briga da matéria e do espírito que a gente está até hoje. A gente está até hoje tentando se livrar das coisas da matéria, das nossas ideias preconcebidas, do nosso ponto de vista mundano, porque não estou falando que a gente não deveria fazer isso, assim, que é fácil não fazer isso, porque nós vivemos no mundo, é muito difícil. Você vê uma coisa errada, você fica revoltado, você vê, né, uma injustiça, você fica chateado, você vê uma pessoa falando uma coisa que você não concorda, você fica chateado. Né? A gente mesmo espírita, outro dia, na própria CEP, domingo passado, a gente estava conversando lá sobre aquela roda de conversa. Aí a menina que estava fazendo com a gente lá a roda de conversa, muito inteligente, pessoa muito legal, e ela comentou: nas redes sociais tem muita gente falando de espiritismo e tem muita coisa errada. E é verdade. E às vezes vê o negócio errado e eu fico com raiva. Às vezes eu quero responder. Mas eu aprendi que se eu responder, eu estou dando voz, estou dando ibope para coisa que eu não gosto. Porque quando você. O que o algoritmo quer, ele quer engajamento. O bom ou ruim não interessa. Por isso que eu sempre falo com vocês. Vocês veem um negócio que vocês gostam, dá um like, compartilha, porque divulga o que vocês gostam. E o que vocês não gostam, ignora. Não faz nada, passa rápido. Porque aí aquilo vai caindo no esquecimento. Entendeu? É assim que funciona os algoritmos de hoje. Tá bom, gente? Isso foi o que eu tinha para trazer hoje. O assunto era um pouco complicado, eu achei. Complexo, mas eu trouxe bastante texto, mas eu acho que cumpri meu objetivo aqui. Vocês não falam nada, eu vou falando. Tá bom?